Quando Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, os demônios disseram no inferno, amém. Paulo estava sempre ciente dos próximos passos do diabo, porque ele andava com o Espírito Santo. Pastor, qual é o segredo de Paulo? Vamos lá, um deles. Paulo é um homem de fé. Segundo segredo, Paulo é um morto-vivo. Paulo é um The Walking Dead. Colossenses 3:3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo, ele era um morto-vivo. Aí como é que você destrói um morto? Paulo, ele morreu para as coisas desse mundo. Como é que você elogia um morto? Como é que você critica um morto? Paulo estava morto para elogio, para crítica, para opinião humana. Paulo não fazia caso, não necessitava de reconhecimento de ninguém. Paulo não precisava de louvores. Paulo não precisava de nada disso. Por quê? Porque ele está morto com Cristo. A vida dele está oculta em Deus. Como é que tu para um cara desse? Como é que tu para? Esse cara é uma ameaça. Esse cara é um cara livre. Por isso que Paulo diz, não tendo nada, possuindo tudo. Como é que tu para um louco desse? Paulo não apenas estava morto, mas a Bíblia diz que Cristo vivia em Paulo. Não era apenas Paulo que estava morto, mas Jesus vivia nele. Aí quando Cristo vive em você, você já não é o seu maior inimigo. O seu maior inimigo é o diabo. Eu sei que muito reformado vai dizer, o meu maior inimigo sou eu. Blá, 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 blá. É bonito isso, é bonito. Às vezes pode ser. Dependendo de quem tu é, até pode ser. Mas para Paulo não. O maior inimigo não era Paulo. O maior inimigo era o diabo. Paulo tinha um interesse. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa faço. Eu faço uma coisa. Paulo era um cara focado, meu. Eu faço uma coisa. O nosso problema, a nossa geração, a gente quer fazer tudo. A gente tem muito compromisso. Paulo tinha um compromisso. Ele disse, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem um interesse. Paulo não tinha intenção de vender livro, não tinha ambição pessoal, não tinha bens, não tinha reputação, não tinha direito, não tinha exigência. Paulo é um homem que não tem como ser roubado. Como é que tu rouba um cara desse? Como é que tu chantageia um cara desse? Como é que tu ofende um cara desse? Como é que tu engana um cara desse? Como é que tu humilha um cara desse? Como é que tu mata um cara desse? Não tem. Paulo confiava no sangue de Jesus. O mérito da sua salvação não era dele. Ele era esse gigante de Deus e ainda assim não confiava nele. Ele confiava em Jesus. Como é que tu para um louco desse, meu? Ele não dependia das honras dos homens. Paulo, ele era uma espada nas mãos de Deus que açoitava o inferno diariamente. Leonardo Ravanhel fala isso. Ele era uma espada nas mãos do Senhor. Paulo, ele é um cara... outro segredo, quarto segredo de Paulo. Paulo, ele tinha os olhos fixos na eternidade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal tiver feito por meio do corpo. Olha só, Paulo, ele estava o tempo todo com o olho fixo na eternidade. O tempo todo. O que eu estou fazendo aqui tem um eco na eternidade. O apóstolo Paulo, ele tem os olhos fixos na eternidade. Tudo que ele faz aqui, ele está fixando na eternidade. Como que isso vai ecoar na eternidade? Como que isso vai reverberar na eternidade? Como é que tu para um cara desse? Como eu disse para vocês, Paulo é a primeira cópia que dá pra gente imitar. Paulo é um cara que perturbava a cidade. Cara, olha o que diz o verso 19. Acompanha comigo aí. 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, o que fizeram com esses livros? O que fizeram com os livros? Nossa sociedade, queimar livros é um pecado. Queimar livro é uma coisa errada. Queimar livro, não sei o que. Queimar livro. Onde diz errado, o que a Bíblia diz que é errado. Errado é você pegar livro dos outros para queimar. Agora, se o cara queimar o próprio livro, o livro é dele, as pessoas traziam um monte de livro e começaram a queimar. Você imagina isso, cara? Mas teve períodos da história em que os nazistas, em que os comunistas, em que os petistas fizeram isso, em que os lulistas, em que os bolsonaristas... Cara, agora porque fizeram isso de uma forma errada, tu vai pegar e vai toda... Não vale nunca isso aqui. Porque primeiro queimam livros e depois queimam pessoas, sabe? É sempre assim. Às vezes é, mas nesse caso aqui não foi. Nesse caso aqui não era. Não é sempre assim. E o que Lucas fala? Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, o Harry Potter, queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegavam a 50 mil denários. Dinheiro pra boné. Os caras estão queimando tudo. Não estão botando pra vender. Leonardo Ravanhel diz que enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. O mesmo Ravanhel diz o seguinte, escute isso aqui, que quando Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo disse isso, os demônios disseram no inferno, amém. Precisamos de homens que são conhecidos no inferno. Precisamos de homens determinados. Nós avançaremos em missão quando tivermos caras que têm uma mensagem completa sobre Jesus, ministram no poder do Espírito, são conhecidos no inferno e são determinados. Resumindo aqui o texto para vocês. Muitos aqui pensam que ser dependente do Espírito faz com que você não seja uma pessoa determinada. Muitas pessoas pensam que, não, o determinado é o CEO, é o chefe. Se eu sou um homem do Espírito, eu não vou ser um homem determinado. Coisa que mais irrita, quero falar um negócio pros homens aqui, ó. Coisa que mais irrita uma mulher é um homem que não é determinado. Não é um homem songamonga. O cara não sabe onde vai, o cara não sabe o que vai fazer, vai sair, não tem um local para levar.
Ah, tu decide. Não, faz o que tu quiser. Chega lá, rapaz. Chega, quer casar, meu. Chega lá, diz, ó, nós vamos comer isso aqui. Nós vamos comer essa comida aqui, nós vamos fazer esse negócio aqui. Se ela não quiser, não, eu não como isso. Então o que tu come? Normal, conversa, fala, pum, pra fora. Falei, tô leve. Paulo é um homem determinado. Paulo, ele era um homem muito determinado. Olha comigo aqui. Em primeiro lugar, um homem determinado, ele tem visão de futuro para o seu ministério ou vida ou negócio. Não importa o que você está fazendo. Você está montando um negócio para a sua vida ou para o seu ministério. Você tem que ter visão do futuro. Ah, mas o que adianta? Eu vou morrer. Aí tu vive 80 anos e não projetou nada na vida. Olha o que diz o apóstolo Paulo, verso 21. Lucas falando. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia e Acaia, ele dizia, eu vou fazer tal negócio. E ele ficava anunciando o que ele ia fazer. Depois de passar por Jerusalém, preciso ir para Roma. Nem tinha chegado em Jerusalém, não. Eu tenho que ir em Jerusalém, depois eu vou para Roma. Ele sabia aonde o ministério dele tinha que chegar. Ele sabia aonde os pés dele deveriam pisar. Você tem uma visão do futuro? Você tem uma visão do futuro para sua casa? Você tem uma visão do futuro para o seu casamento, para os seus filhos? Você tem uma visão do futuro para a igreja onde você congrega? Para o ministério que você ocupa ou não? Você é como Joseph Klimber, um peso para papel. Um homem determinado, ele tem uma visão do futuro para o seu ministério. Em segundo, um homem determinado, ele usa o seu tempo de forma sábia. Paulo sabia que ele tinha pouco tempo, ele tinha que projetar o tempo dele, ele tinha que dinamizar, ele tinha que organizar. Tinham coisas que ele não poderia fazer. Tem cidades que Paulo nunca foi, nunca pisou os pés. Ai, mas as pessoas estão indo para o inferno. É a vida, é a vida, é a vida. E é bonita. Paulo teve que ir para outros lugares. Tinha outros locais para pregar. Não tinha como ir em todos os locais. Então Paulo escolhe a dedo as cidades onde ele vai. Eu tenho que ir a Jerusalém. Depois eu vou para Roma. Ai, Paulo, mas é Colosso? Não, Colosso não dá. Colosso dá para mandar uma carta. Manda a carta e vai. Paulo nunca esteve em Colosso. Não era estratégico para o avanço do evangelho. Eu discordo. O que tu faz, ô fumbanguento? Quem é tu para discordar? Eu vejo uns pica-fumo, porque eu discordo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo... Não, cara, olha assim, ó, chega uns negócios assim. Aí tu vai ver, o cara tem foto de anime no Twitter, falando assim, Paulo devia ser mó chatão. Cara com foto de gatinho, cara, falando, Paulo devia ser mó chatão. Use o seu tempo com sabedoria. E terceiro, um homem determinado, ele enfrenta a realidade brutal em que o ministério consiste. Deixa eu explicar uma coisa para você. O ministério não é um parque de diversões. O ministério que o Senhor Jesus dá para homens, para mulheres da igreja, para pessoas cheias do Espírito, ele envolve realidade brutal, coisa séria. E se você não lidar com as coisas sérias do ministério, elas vão engolir você. Ah, não vamos lidar com isso agora. Não, isso é muito problema. Deixa para depois. Não. Ah, pastor, olha, o senhor viu o que aconteceu? Não. Deixa o irmãozinho lá fazer. Não. Eu vi isso ocorrer e eu tenho certeza que você já viu isso ocorrer também. Pastores frouxos que sobrecarregam a igreja, sobrecarregam o povo de Deus. Enfrenta a realidade brutal do ministério. O assunto chegou em você, líder de GC. Resolve a parada, leva adiante. Em quarto, um homem determinado, ele tem compromisso com as consequências das decisões que toma. Escute isso aqui, escuta o que eu vou dizer aqui. Ó. Nós precisamos ser maduros. Existe um preço do que falamos, existe um preço do que pregamos, existe um preço, nós precisamos ser maduros. Ah, vai ter filho. Não é peidar dormindo. Ah, quero casar. Tem um preço. Ah, quero ser pregador do evangelho. Tem um preço. Ah, eu quero plantar a igreja ou barrará. Tem um preço. Ah, eu quero ser missionário em outros países. Tem um preço. Comprometa-se com as consequências. Paulo é um homem determinado, comprometido com isso. Paulo tem mais fibra que uma cidade inteira. Velho, olha o que ocorre aqui. O apóstolo Paulo chega e começa um tumulto em Éfeso. Os caras falam, olha, seguinte, nós estamos ferrados. Com esse cara pregando o que ele está pregando, o nosso negócio vai cair em descrédito. O nosso negócio vai dar problema. Porque Paulo está ensinando que essas esculturas feitas por mãos humanas não são deuses. Então, nosso negócio vai cair em descrédito e vai ser destruído. A majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Havia um demônio por trás desse ídolo, por trás de todas as imagens de escultura que são adoradas pelos homens, que recebem orações, admirações, existem demônios. Aí eles estão preocupados com o lucro, com o dinheiro, e começa um tumulto numa das maiores cidades do mundo. É como se nós chegássemos agora para plantar uma igreja em Nova York e começasse um tumulto lá no Central Park, ou em São Paulo, na Augusta. Você imagina isso? Tumulto gigantesco. Você tem que ter mais fibra, você tem que ter mais convicção do que toda uma cidade.
homens determinados têm fibra, convicção. Em sexto, às vezes, homens determinados se expõem demais. Verso 30. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Paulo é determinado, mas juntou um monte de gente e agarrou o determinado. Nós somos mais determinados que tu. Paulo queria se expor, eles não permitiram. Verso 31. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Paulo iria. Paulo era louco. Os caras grudaram o pau. Não vai, cara. Os caras tiveram um monte de gente segurar ele. Ele recebeu ainda um recado dizendo, não aparece no teatro que tá fedendo o negócio. Tá cheio de MST aqui. Verso 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte, nem sabiam porque estavam reunidos. Imagina que loucura. Imagina. Tudo comendo mortadela. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus empurraram para frente. Esse, acenando com a mão, queria falar ao povo. Verso 34. Quando, porém, reconheceram que era um judeu, todos de uma voz gritaram durante quase 2 horas. Grande a Diana dos Efésios. Cara, são petistas. Imagina isso. 2 horas gritando. Grande a Diana dos Efésios. Grande a Diana dos Efésios. Grande a Diana dos Efésios. Gritando 2 horas. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. Cara gritando, cara. Durante 2 horas. Sétimo. Um homem determinado luta contra as feras. Cara, eu amo esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. O apóstolo Paulo fala, em Éfeso eu lutei contra as feras. Tem 2 interpretações desse texto. Uma é que as feras que Paulo lutou eram espirituais. É esse povo aqui gritando. E Paulo triunfou contra esse povo. Tem uma outra interpretação que diz que em algum momento no ministério de Paulo jogaram ele dentro de alguma espécie de arena em Éfeso e ele matou os bichos com as mãos. Ah, qual que é mais legal? Paulo diz, eu lutei contra as feras em Éfeso, cara. Eu pergunto pra você, você é esse homem? Você quer fazer alguma coisa? Você tem determinação? Você está focado? Você quer fazer alguma coisa no reino de Deus?